Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta quarta-feira onde nós normalmente conseguimos reunir aqui sempre muitas pessoas para ouvirem efetivamente a apresentação das nossas técnicas, as pessoas que estão a fazer o trabalho no terreno, a falar acerca do X39 e, acima de tudo, também muitas pessoas que vêm para perceber, então, afinal, o que é isto do X39. Hoje vamos ter aqui uma apresentação muito entusiasmada, uma apresentação muito agradável e eu convido-vos a todos a estar. Eu já percebi que nós temos aqui pessoas de todos os sítios, Lisboa, São Miguel, Funchal, um, estavam-me aqui a falar também de Vila Real, Vila de Rei, agora Madeira, de Faro, Porto, Oeiras. Portanto, todos aqui mega entusiasmados para assistirem à apresentação que vai passar dentro em breve com a doutora Susana. Então, só para vos dar uma ideia, eu sou o Vítor Pereira, estou neste projeto desde maio de 2023 e completamente apaixonado por esta tecnologia. Toda esta tecnologia mudou completamente a minha vida e a vida da minha família. E depois o que nós fizemos foi partilhas simples com pessoas simples. E acabou por acontecer termos connosco pessoas maravilhosas, conhecermos pelo caminho pessoas maravilhosas. E uma dessas pessoas está comigo aqui esta noite e eu não lhe quero roubar nem mais um minuto. Portanto, deem aí um grande clap, doutora Susana Marques, e vamos passar à apresentação. Olá, Vítor, olá, boa noite a todos. Espero que estejam bem. De todas as partes que eu também estive aqui a ver, Madeira, Porto, Lisboa, Barreiro, sei lá, já perdi a conta dos sítios todos onde vocês estão. Imagino que há pessoas também, normalmente estão aqui também pessoas do Luxemburgo, da Suíça, pronto, porque realmente a Lifewave já está no mundo inteiro, digamos assim, porque há sempre um português também no mundo inteiro. Portanto, então, sejam bem-vindos. Vamos tentar fazer uma apresentação hoje muito direcionada para a parte científica, como sabem. Vamos ter aqui testemunhos que eu espero que sejam realmente para vocês impactantes, como são para nós quando os convidamos, porque já conhecemos estes testemunhos de forma direta, não é? E quando convidamos as pessoas para darem o seu testemunho, é porque sentimos na primeira pessoa que a vida mudou destas pessoas. E como disse o Vitória muito bem, a Lifewave já mudou a vida dele, também já mudou a minha vida e da minha família, e acredito que vai mudar a vida de muitos mais, e espero que vai mudar a vida daqueles que estão aqui pela primeira vez, e esse é o meu papel e do Vitor, passar-vos, digamos, o conhecimento, é uma missão, como nós dizemos, não é? Nós dizemos que falar da Lifewave tornou-se uma missão e é um fato. Eu também estou na Lifewave desde 2023, a convite do Vitor, poucos dias depois, e realmente, como ele disse muito bem, a Lifewave mudou a vida dele e eu digo a mesma coisa, mudou a minha vida. Portanto, vamos então falar hoje sobre a tecnologia de fotobiomodulação e falar sobre o X39. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Agora sim, está a abrir. Agora sim, tudo bem. Ótimo, força. Então, ora então, vamos falar da tecnologia da LifeWave e como é que ela funciona. Eu quero, como sabem, tornar sempre a apresentação científica muito direcionada para a parte técnica, digamos assim, para que aqueles que estão aqui pela primeira vez e não só, todos aqueles que fazem parte do projeto, vão entendendo cada vez mais como é que esta tecnologia funciona, mas procuro torná-la simples. E também deixo já aqui uma, um apelo, digamos assim, ou deixo já um desafio para todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, que não fiquem com dúvidas, que perguntem sempre à pessoa que vos convidou como é que isto funciona, porque eu posiciono-me aqui hoje, quero também dizer-vos isso, como profissional de saúde. Eu sou profissional de saúde há mais de 20 anos, mas não, e isso é extremamente importante para aqueles que estão aqui pela primeira vez, não temos que ser profissionais de saúde para entender sobre a tecnologia da LifeWave. A tecnologia da LifeWave é muito simples
e qualquer pessoa a pode utilizar e qualquer pessoa a deve utilizar e promover. Mas claro que eu posso ter aqui algum termo um bocadinho mais técnico, não se assustem, mas é não só pela minha profissão, mas porque hoje esta apresentação de quartas-feiras, as chamadas quartas-feiras científicas, são mesmo para isso, para falarmos um bocadinho mais da parte mais técnica desta tecnologia. E como é que funciona a tecnologia da LifeWave? Antes de mais, é importante percebermos todos que o corpo emite luz. Ou seja, e essa luz que o corpo emite é uma luz infravermelha. Esta luz tem a capacidade de influenciar a nossa biologia humana. É claro que quem não é da saúde muitas vezes fica assim, mas como é que isso é possível? Como é que a luz que o nosso corpo emite pode influenciar biologicamente o nosso corpo, não é? Mas sim, isso acontece e nós, digamos que de forma comum nós sabemos, e não é preciso estudar a área da saúde, sabemos que, por exemplo, a luz ou o calor, o infravermelho que é emitido pelos raios do sol, vai ter uma influência biológica no nosso organismo, como, por exemplo, modificando uma molécula que nós temos, não é? Algo que faz parte do nosso organismo, que é a vitamina D. Ou seja, ela só por si é elevada quando a influência da luz do sol, não é, entra em contato com o nosso corpo. Portanto, é importante que, para que entendamos a tecnologia da LifeWave, percebamos que o nosso corpo emite luz. Também quero dizer-vos aqui que muitas vezes eu já tento simplificar esta frase que o nosso corpo emite luz da seguinte forma: nós emitimos uma radiação, ou seja, nós somos seres eletromagnéticos e nós emitimos um magnetismo. E brincando hoje com vocês, por isso é que nós muitas vezes, isto é brincar, mas é sério, sentimos-nos melhor com uma determinada pessoa e não com. Porque é assim, nós temos a capacidade de sentir este magnetismo que nós temos, que o ser humano sente, não é? Por isso é que muitas vezes também um abraço tem a capacidade de ser curador. E isto não é estarmos aqui a brincar com a tecnologia. Realmente o abraço tem uma capacidade curadora porque é sempre esse magnetismo que o ser humano tem, que esse calor que o ser humano tem, que é emitido, que é recebido pelo outro no seu abraço. Da mesma maneira, quando nós nos colocamos a receber o calorzinho de uma lareira, nós também estamos a receber o quê? Nós estamos a receber esse calor e essa frequência tem a capacidade de modular também coisas no nosso organismo. Porque vou-vos dar um exemplo. Quando nós nos colocamos e recebemos o calor de uma lareira, a nossa microcirculação ativa e é estimulada através do calor. Portanto, Susana, expande só a apresentação aí, por favor. peço desculpa, Vitor, Não tem ainda bem mal. que me lembraste. Estava aqui entusiasmada e nem me Força, estás apercebi a que fazer um ótimo trabalho. não Não te tinha preocupes. expandido a apresentação. Portanto, é importante que digamos assim, estas ideias fiquem presentes na pessoa, que nós não estamos a falar de algo inédito, estamos a falar algo de inédito, vamos falar algo de inédito, e sim, a LifeWave é a primeira a utilizar a luz desta forma, mas estamos a falar algo que todos nós já conhecemos, porque sabemos que existe esta capacidade da luz modular o nosso corpo. Da mesma maneira como nós, quando temos uma criança que acaba de nascer e precisa de modular determinadas coisas no seu organismo, ela é levada para um aparelho que emite luz, para tornar isto de uma forma mais simples, porque tem nomes técnicos, e vai realmente conseguir modular dentro do seu organismo aquilo que está errado naquele momento, não é? Portanto, resumidamente, o PETS interage com esse infravermelho. É importante percebermos isso. Agora, de uma forma simples, eu vou aprofundar um bocadinho mais à frente, tenho aqui uma imagem do espectro eletromagnético para que, principalmente, mais uma vez, para aqueles que estão a primeira vez e que de repente nunca tiveram contacto ou que nunca pensaram como é que determinadas coisas acontecem através do eletromagnetismo, é importante explicar que, por exemplo, quando nós queremos aquecer qualquer coisa no nosso micro-ondas, aquilo que está a acontecer é que o alimento está a receber uma onda também, uma frequência, é exatamente isso que está a acontecer. E por isso aqui nós podemos ver na imagem, vemos aqui
por exemplo, raios-x, raios cósmicos, micro-ondas, rádio, tudo isto são ondas eletromagnéticas, todas, da mesma maneira como nós temos o nosso magnetismo. Mas, como sabem, quando nós colocamos o alimento dentro do micro-ondas, nós não vemos qual é a onda que está a incidir no alimento, mas ele aquece, ou seja, houve ali uma modificação, não é? Neste caso, da temperatura do alimento, ou até mesmo, muitas vezes, de determinada frequência do passar do cru, não é? Ou cozinhado. Portanto, há uma frequência que está a ser emitida ali, mas nós não a vemos. Eu estou a falar sobre isto porque nós não a vemos. Da mesma maneira como quando nós ouvimos um canal de rádio, nós sentimos, ouvimos a música ou falamos com outra pessoa do outro lado do continente através de um telemóvel, nós estamos sempre a utilizar ondas. Eu falo nisto para percebermos que aquilo que vamos utilizar aqui também é uma onda, não tem nada de diferente, tem algo que a ciência, tem algo que as engenharias, que as eletrotecnias já sabem há muito tempo. Só que a luz que vamos utilizar aqui é uma luz que é emitida pelo nosso corpo e que nós normalmente, de uma forma normal, quando olhamos uns para os outros, nós não vemos. Mas não tem nada de estranho. É isto que acontece. Nós temos a capacidade de ver o espectro solar, como vocês veem aqui. Realmente nós vemos as cores, que também têm uma determinada frequência e uma vibração, mas nós vemos essas cores mesmo por isso, porque têm uma frequência e uma vibração. Tudo aquilo que está naquilo que eu vos mostrei acima aqui das cores, micro-ondas e o rádio, etc., não tem uma frequência que nós possamos ver. Também não tem uma frequência o raio solar, que nós não o vemos, mas sentimos o calor como sentimos de uma lareira. Portanto, o magnetismo, o calor está lá. Eu costumo dizer a brincar que cada pessoa acima, qualquer ser humano ou qualquer coisa acima de 0 graus Celsius, tem radiação e tem temperatura. E a partir daí já estamos a utilizar o infravermelho. Abaixo disso é mau sinal, ou a pessoa é um extraterrestre, ou então não está vivo, não é? O infravermelho não o vemos, como eu vos acabei de dizer, mas sentimos como calor. É o exemplo da lareira que eu vos dei, é o exemplo do sol, que quando fechamos os olhos, não vemos. Nós até quando vamos à lareira sentimos aquele calorzinho e também fechamos os olhos, estamos a sentir o infravermelho. São coisas que nunca pensamos nelas, porque não é a nossa área, por exemplo, de trabalho, mas elas é assim que realmente que a ciência, que a biologia explica este infravermelho. Benefícios, por exemplo, quando estamos a uma lareira ou quando nos colocamos ao sol, estimulamos a circulação, aumentamos a oxigenação, as nossas mitocôndrias ficam mais ativas. Portanto, tudo isto acontece sempre com qualquer infravermelho que seja direcionado para nós e até mesmo, voltando à lareirinha, com o calor da lareira a nossa circulação vai melhorar. E até mesmo com o abraço quentinho de um ser humano, quando ele nos passa aquele contato e aquele magnetismo dele. E onde é que entra a fotobiomodulação? Nesta situação, não falamos de radiação agressiva, é óbvio, como há bocado falei nos exemplos da radiação, mas falamos de luz em frequências específicas, que é isso que nós vamos falar hoje aqui, que estamos a falar. Falamos de uma luz, de uma frequência específica que o corpo reconhece e utiliza. Na realidade, tudo aquilo que eu já vos disse até aqui, estava praticamente tudo dito sobre o X39 e esta tecnologia. Porque a partir do momento que nós conseguimos esclarecer com conhecimento o que é o infravermelho, onde ele existe e que nós temos contato com ele diariamente e que muitas vezes não pensamos nisso, não é? Se nós entendermos esse infravermelho, nós vamos perceber e entendemos dessa forma a foto, que é a luz, e a modulação que ela faz o calor em nós, nós vamos perceber como é que esta tecnologia funciona. Só temos que entender é que a luz e a frequência que o corpo neste momento vai reconhecer é a nossa e de uma forma diferente. Porquê? Porque só a LifeWave tem essa capacidade de utilizar o nosso infravermelho. E vão perceber, penso eu, muito bem como o comportamento, não é, da luz vermelha e infravermelha no nosso organismo tem propriedades específicas. A medicina, a ciência já sabe disso. Ela tem a capacidade permite, digamos assim, interagir com o nosso corpo.
de uma forma muito, muito profunda. E esta é a grande diferença. Há determinadas frequências que interagem com o nosso organismo a uma determinada profundidade, não é? Por exemplo, os lasers com os quais eu trabalho na saúde, eu e outras pessoas, numa podologia, por exemplo, quando destroem um fungo, uma micose numa unha, a importância aqui é entendermos qual é a profundidade dessa luz no nosso organismo. E neste Rolagem caso, da invisibilidades e luz que nós iogurtes vamos de falar, Oliveira. que é o nosso infravermelho, nós estamos a falar de um comportamento que esta tecnologia vai ter no nosso corpo muito profundo. E porquê é que eu vos digo isso? Porque ela vai penetrar profundamente os nossos tecidos e vai então interagir com as nossas mitocôndrias. Esta é muito importante nós percebermos que o X39, e agora vou utilizar aqui esta imagem, vocês veem aqui nesta imagem que está aqui um adesivo, neste caso eu não o consegui fazer redondinho, peço perdão, mas saiu, foi assim que eu consegui construir esta imagem, mas é simples, vocês percebem, este adesivo, para quem não conhece e está aqui pela primeira vez, eu vou retirar o meu, mas aqui na imagem vocês conseguem perceber no centro que tem aqui um círculozinho, tudo bem que está a incidir a luz, mas é exatamente o círculo que o adesivo, quando vocês tiverem um X39 na vossa mão, e eu espero que seja em breve, vão perceber que está aqui um círculo no meio. E aqui, nesta parte do nosso adesivo, estão os nanocristais orgânicos. E é aqui que tudo acontece. Quando estes nanocristais, porque são um cristal, e todo o cristal é um espelho, reflete, não é? Se eu emitir luz a um cristal, vai acontecer alguma coisa, ele vai expandir. Claro que depende do cristal, e aqui estamos a falar de cristais que têm um posicionamento, não é? Diferente de um cristal, de um espelho normal que nós vemos, mas é importante percebermos que quando a luz que nós emitimos, toda essa luz que eu vos estive a explicar, que nós emitimos, e a outra luz infravermelha, para que percebam que existe, mas o importante aqui é percebermos que a nossa luz, ao impactar neste patch, ela vai penetrar profundamente nos nossos tecidos. É muito importante que as pessoas entendam que é uma forma simples, mas científica e estudada de como a tecnologia da LifeWay funciona. Basta colocarmos o patch para que então o nosso calor, a nossa radiação, o nosso infravermelho espelhe e quando é espelhado penetra profundamente nos tecidos, estimulando então a produção de energia nas nossas células, aumentando a regeneração. Peço desculpa que estou a ouvir aqui um barulho, aumentando a regeneração e reparação dos nossos tecidos. É como uma carga profunda de energia, exatamente como eu vos coloquei aqui no slide. É dar uma carga profunda de energia às nossas células para que elas, de repente, tenham um input, que é aquilo que o X39 vai fazer, é uma luz que acende, no fundo, passa a expressão, as nossas células e elas ficam com uma bateria, com a sua bateria carregada. A bateria que vocês veem aqui, exatamente, desculpem, são as nossas mitocôndrias, elas passam a ter uma energia enorme. E tudo acontece assim. A mitocôndria passa a ter uma energia enorme, não é? Porque, infelizmente, com o passar do tempo, e penso que também vos vou falar nisso, elas ficam sem bateria e quando utilizamos o X39 tudo acontece desta forma natural e realmente a bateria do nosso corpo, a bateria não, milhares, vejam, centenas, dezenas de baterias passam a estar ligadas porque nós temos imensas mitocôndrias e isso vai acontecer muito não, em grande no nosso organismo. Imagina o que é milhares de luzinhas dentro do nosso corpo, milhares de pilhas, passa a expressão também, de repente com a energia carregada, é isso que acontece no nosso organismo. Mais uma vez, repito aqui, mas para percebam que o nosso corpo emite luz, não é? O que estamos a ver aqui é uma imagem térmica do nosso corpo, porque também há outra forma de vos explicar que o nosso corpo emite luz. Nós, por exemplo, quando vamos a determinadas terapias, nós temos máquinas, eu que trabalho nessa área, nós temos máquinas em que podemos captar esta luz do nosso corpo. Isto permite-nos a nós, na saúde, perceber onde é que há
alguns déficits de energia, consequentemente algum mal-estar, algum problema de saúde. Mas estas máquinas de termografia são máquinas que mostram esta luz do nosso organismo. Mas também como são as câmaras de visão noturna, como é um simples termómetro que estão na moda, entrou no Covid, basta encostar à nossa testa e consegue receber a radiação e a nossa temperatura e definir a nossa temperatura. Porquê? Porque capta também essa radiação. É algo muito simples. Eu digo isto para que as pessoas percebam que é algo muito comum a utilização também da nossa temperatura. Não é algo novo. É algo novo, é sim a forma como o X39 vai aproveitar realmente esta temperatura e esta energia do nosso corpo. E como o nosso corpo está vivo, produz energia, consequentemente alimenta naturalmente a luz, só que numa faixa que os nossos olhos não conseguem ver, como eu disse há bocadinho e aqui repito novamente. Fotobiomodulação nada mais é do que modular através da luz alguma coisa no nosso corpo. E nós com o X39 vamos modular um peptídeo de cobre que nós temos dentro do nosso organismo, que é o peptídeo GHKCU. É importante dizermos, como repetir, que há bocadinho eu disse, e os determinados comprimentos de onda conseguem penetrar o tecido, nem todos, okay? E este sim está preparado para isso. Isso promove então a produção de energia celular, resultando na capacidade de regeneração. Esta imagem é muito simples, científica, porque estamos numa apresentação científica, mas muito resumida de tudo aquilo que eu vos estive a explicar. Não vou repetir, mas basicamente aquilo que nós, todo o processo biológico acontece nesta imagem, quando colocamos o adesivo, as luzinhas acendem, as pilhas ficam carregadas e a nossa mitocôndria fica cheia de luzinhas, como estão aqui, cheia de energia, e o nosso corpo começa a produzir logo imediatamente, como vocês veem aqui, ácido hialurónico, produção de colagênio e elastina e ácido hialurónico. Isto é o processo normal do nosso corpo. Este é o processo normal num corpo saudável, que, claro, vai perdendo isto com o envelhecimento. Quando nós colocamos o X39 no nosso organismo, todo este processo normal e biológico do nosso organismo passa a ser exatamente igual como quando nós tínhamos 25, 30 anos. É isto que acontece. Agora, o que é que nós modulamos? Que é importante nós percebermos. Até aqui o nosso corpo funcionava de uma forma normal, quando é jovem, não é? Quando ainda tem juventude, principalmente até aos 30 anos, 30, 35 anos, nós produzimos tudo isto de uma forma normal, nós temos muita energia no ATP, nós produzimos o ácido hialurónico sem problema, colagênio, por isso é que não há rugas até essa determinada idade, não é? A pele está muito esticadinha, por todo este processo está normal. Só que o que é que acontece? A partir dos 30 anos, esse processo deixa de ser eu não digo tão normal, mas deixa de ser mais lento. Claro, uns para mais do que para outros. Nós vamos envelhecendo. É isso que acontece. E uma das coisas que nós vamos perdendo a partir dos 30 anos é a capacidade maravilhosa deste peptídeo de cobre, que é o peptídeo GHKCU. É um peptídeo composto por 3 aminoácidos, que tem uma importância enorme em todo o processo de regeneração do nosso organismo, de produção, principalmente, como vos mostrei no slide anterior, de colagênio, de ácido hialurónico, de elastina, porque vejam, nós pensamos sempre que o colagênio e a elastina são importantes para sermos jovens, mas não, o colagênio e a elastina são importantes, como eu vos eu repito neste slide, para que todo o nosso processo de energia do nosso corpo e das nossas mitocôndrias sejam capazes de fazer o seu trabalho normal. Por isso é que o colagênio é a proteína, senão a das mais importantes do nosso organismo. Mas, quando nós começamos a perder este peptídeo, todo esse processo não se faz de uma forma natural. Este peptídeo liga-se aos átomos de nitrogênio, oxigênio, não é importante percebermos, é importante percebermos que a sua ligação ao cobre vai-se perdendo com a idade. E é extremamente importante que ele se mantenha ativo para que a juventude ou o combate do envelhecimento seja eficaz. Mas infelizmente nós vamos perdendo este peptídeo com o tempo.
E realmente o X39, com todo o seu processo, como eu já vos disse há pouco, através dos nanocristais e da reflexão da nossa infravermelho, vai ter a capacidade de reativar o nosso organismo de tal maneira e acender as nossas células de tal maneira e elevar este peptídeo que, depois deste processo ser feito de uma forma natural, sem fármacos, sem opioides, sem químicos, que é importante percebermos que este adesivo não tem nada mais que, como eu vos digo neste slide, que nanocristais orgânicos. É importante que isso seja entendido, porque muitas vezes as pessoas perguntam-nos, mas o que é que tem o patch? Nada, nada, passa a expressão, nanocristais orgânicos e algo, celulose, fibras orgânicas, açúcares naturais, é 100% natural, não há nenhum químico neste patch. O importante é que ele, de uma forma natural, vai fazer todo o processo que eu vos expliquei e levar este peptídeo na nossa corrente sanguínea e vai reativar as nossas células estaminais. Quanto a mim, a cereja no topo do bolo. Mas, apesar de ser a cereja no topo do bolo, só por tudo aquilo que eu já vos estive a explicar até aqui, pelo facto de colocar todo aquele processo da mitocôndria, toda a biologia humana voltar a funcionar como se tivesse 25, 30 anos e elevar esse peptídeo, aumentar o nosso colagênio, o nosso ácido hialurónico, a elastina, só por isso já vale a pena utilizar esta tecnologia. É claro que, com o uso continuado desta tecnologia, pelo menos 3 meses, nós vamos reativar as nossas células estaminais. E aqui sim, nós acabamos por ter um resultado único, por isso é que eu vos disse que, apesar de ser a fototerapia ser algo já utilizado e o infravermelho ser conhecido em várias áreas da medicina e da saúde, e não só, e da estética, e por aí adiante, só a LifeWave tem a capacidade de elevar este peptídeo de cobre que nós temos no nosso organismo, mas que vamos perdendo com a idade, e de reativar as células estaminais através de um adesivo, sem químicos, sem nenhuma substância que possa ser ou que seja externa a nós. Aquilo que vai acontecer é tudo interno, de uma forma natural. Só a LifeWave é que consegue. E só a LifeWave é que reativa as nossas células estaminais de uma forma natural. Estas células que também, com o passar da idade, nós não é deixando, nós vamos perdendo a sua funcionalidade porque elas vão adormecendo. De certa maneira, nós vamos deixando que elas fiquem tão ativas com o comportamento erróneo, digamos assim, porque esta tecnologia que o seu cientista tanto diz é maravilhosa, é única, mas nós necessitamos de ter um comportamento que ajude esta tecnologia. É muito importante que as pessoas percebam que a tecnologia é 100% eficaz, tem modificado vidas no mundo inteiro, não é? Mas que nós temos que ajudar, bebendo água, eu já vos vou explicar, mas tendo um comportamento que vá ajudar a tecnologia ainda a ser mais rápida, dormindo, fazendo desporto se pudermos, uma alimentação correta. Porquê? Porque as nossas células estaminais vão ficando realmente adormecidas. Nós, com 30 anos, se não usarmos o X39, atenção, porque eu hoje, com 53 anos, sei que tenho as minhas células estaminais reativadas, porque uso a tecnologia quase há 3 anos. Não é? 2 anos e meio. Portanto, se eu tiver um comportamento correto e usar o X39, as minhas células estaminais vão ficar novamente reativadas. Porque, infelizmente, quem não usa esta tecnologia, aos 30 anos tem muito poucas e aos 60 tem mesmo uma porcentagem muito pouca destas células estaminais ativas. E elas são extremamente importantes, porque, como eu vos digo aqui, não é preciso dizer muito mais, elas participam na regeneração e na reparação de todos os tecidos do nosso corpo. Significa que todas as nossas células, todos os nossos órgãos vão rejuvenescer, vão ser reparados com a utilização desta tecnologia. Basta isso. Às vezes as pessoas perguntam-me, mas o X39 resolve tudo? Não, mas sim. Não resolve tudo, porque a tecnologia da LifeWave não foi desenvolvida para nenhuma patologia, e é importante que as pessoas que estão aqui pela primeira vez entendam isso. A LifeWave foi desenvolvida
para participar na regeneração e na reparação dos nossos tecidos, para elevar o peptídeo de cobre que nós vamos perdendo com o passar da idade. A partir do momento que envelhecemos, a nossa hormona da juventude vai diminuindo, não é? A partir dos 30, 35 anos, e o nosso peptídeo vai diminuindo, as nossas células estaminais vão ficando adormecidas e talvez eu diria aqui cansadas. Porquê? Porque se nós começarmos a ter, e infelizmente é o que mais acontece, pouco sono, dormir pouco, comer mal, não beber água, não beber desporto, elas trabalham tanto que elas ficam exaustas. É isto que acontece. E deixam de conseguir fazer aquilo que tem que ser feito, que é reparar e regenerar os nossos tecidos. E com esta tecnologia nós vamos então conseguir que elas fiquem novamente ativas. Vejam, passamos a ter todas as pilhas do nosso corpo ligadas quando nós elevamos o peptídeo e colocamos o PETs, e passamos a ter as células estaminais reativadas e a ter células estaminais como se tivéssemos 30 anos com o uso desta tecnologia. Ou seja, a partir do momento que o nosso corpo, não voltando atrás aos slides, quando eu vos mostrei aquele slide da mitocôndria e aquela energia toda dentro dela, nós passamos a estar assim. E quando passamos a estar assim, o que é que acontece? Passamos a ter estes resultados que eu agora vos vou falar. Ou seja, nós, quando começamos a usar esta tecnologia, automaticamente, na primeira semana, nós reativamos 4.000 genes do nosso organismo. E para quem está aqui pela primeira vez ou não sabe o que são os genes, são simplesmente... biologicamente, eu vou-vos dizer de uma forma simples, é como se tivéssemos mais uma vez luzinhas apagadas no nosso organismo, elas que estão apagadas por motivos de saúde, por exemplo, não é? Outras que ficam ligadas por motivos de saúde, porque, por exemplo, nós ativamos genes que não queremos e, consequentemente, vamos ter uma doença que é consequente, essa doença vem em consequência de ativação desse gene, não é? Mas também, da mesma maneira como isso acontece, nós vamos ativar um gene que vai fazer com que essa doença não tenha as consequências que pode vir a ter, ou, por exemplo, um gene que vai diminuir a nossa dor e baixar a nossa inflamação. E dentro destes 4.000 genes, que a LifeWave e o XTD9 reativa, são eles que trazem o resultado que nós vamos ter. Por exemplo, mais energia, com o uso da tecnologia e com a reativação destes 4.000 genes, um cérebro que entra em equilíbrio com 6 semanas de utilização com a reativação destes genes, não é? Quando eles são reiniciados, por isso é que está aqui a expressão reiniciar, eles passam a comandar as funções no nosso organismo que não estavam a ser comandadas, não é? E vai apagar determinados comandos que também estavam a ser comandados e que nós não queremos que sejam comandados no nosso organismo, não é? O aumento do nosso colagênio também com a reativação destes genes, a importância destes genes, para quem está aqui pela primeira vez, acreditem, é extremamente importante. E vejam, isto acontece na primeira semana. Por isso é que nós temos tantos resultados com o X39 de forma imediata. Por isso é que as pessoas, estatisticamente, na primeira semana dizem: uau, a minha vida mudou. E hoje, espero eu, vamos ouvir isso aqui nos testemunhos. Reversão da idade cardiovascular, quanto a mim, um dos resultados mais impactantes, porque se há algo que nós queremos rejuvenescer é o nosso sistema cardiovascular, as nossas veias, os nossos alvéolos, tudo o que é a célula das veias. É extremamente importante que o nosso sistema cardiovascular esteja rejuvenescido. Eu até costumo brincar que os nossos órgãos todos podem mais ou menos entrar em falência, que não há grande problema, que a medicina é fantástica, que consegue ajudar aí, mas o coração não. Quando para, já é algo que é definitivo. Portanto, estamos a falar do anti-envelhecimento? Não, nós estamos a falar de reversão da idade. Porque é claro que nós vamos continuar a envelhecer. Usamos o XTD9, vamos continuar a envelhecer. Ninguém vai deixar, o relógio vai continuar a passar. Mas nós vamos reverter a nossa idade. Porque a partir do momento que temos as nossas mitocôndrias a funcionarem como se tivéssemos 20 anos, o que é que nós temos biologicamente? O que é que nós temos energeticamente? 20 anos. É só isso. Eu vou conseguir reparar um trauma como se tivesse 20 anos, eu vou conseguir cicatrizar a minha pele como se tivesse 20, de um corte como se tivesse 20 anos, não é? Eu vou conseguir sair à noite
e não dormir e ir para uma discoteca e passar horas sem dormir, mas vou conseguir ter energia. Porque isso é tudo o que acontece quando nós temos 20 anos. Conseguimos fazer tudo, não é? E conseguimos reparar todas essas mazelas de uma forma mais simples. Benefícios do X39, todos aqueles que eu já vos disse. Quanto a mim, claro que não consigo fugir da minha formação como profissional de saúde. Basta olhar para aquele painel, basta olhar para aquela função toda da mitocôndria, do ATP e do cologênio, do ácido hialurónico, que eu já sei, uau, temos aqui uma fonte da juventude. Mas benefícios que nós sentimos no dia a dia, com o uso, aquele resultado que nós vemos, porque a célula nós não conseguimos ver como é que elas, nós nem sequer conseguimos contar de forma natural quantas células estaminais foram reativadas ou como é que o nosso peptídeo de cobre está, mas conseguimos realmente mensurar com o uso do X39 o aumento da força, porque nós passamos a ter uma resistência muscular maior, conseguimos treinar melhor, conseguimos lavar e limpar, como as senhoras nos dizem, 2 ou 3 casas sem nos cansarmos, conseguimos sentir que a nossa dor melhorou, a redução da inflamação, mesmo na inflamação, por exemplo, de pessoas com Alzheimer, com Parkinson, nós temos esses testemunhos, conseguimos ver, não é? Que a inflamação do cérebro daquela pessoa diminuiu, conseguimos ver aumento da resistência nos nossos idosos, que tantos testemunhos nós temos dos nossos idosos, conseguem caminhar melhor, conseguem subir escadas, foi o caso da sogra do Vítor Pereira, que está aqui comigo hoje, conseguimos perceber que a energia e a vitalidade, nós temos testemunhos de lares que estão a usar o X39 e isso vê-se, é mensurável. É claro que isto faz parte dos estudos científicos, é importante dizer-vos que o X39, hoje não estamos a falar da parte da empresa, tem uma patente devidamente reconhecida e, claro, tudo isto está na patente, mas nós conseguimos medir, estou a falar hoje aqui desta maneira, porque nós conseguimos medir a clareza mental. Eu, por exemplo, senti que o meu cérebro estava diferente. Não é? São testemunhos que nós vemos, portanto, é mensurado. A restauração de condições musculares, e esqueléticas são visíveis. As pessoas dizem, eu faço desporto de uma forma igual, me recupero. Eu, por exemplo, sou sujeito a uma cirurgia e a recuperação dos meus músculos. Se estou parado, estou num hospital, estive um mês internado, como já vi testemunhos, e realmente não há movimento muscular, mas com o uso do X39 há outra performance. Realmente os testemunhos, tudo aquilo que eu vos estou a dizer aqui dos benefícios, são mensuráveis com o uso da tecnologia. Claro que nós não conseguimos medir o sono, mas conseguiríamos. Aliás, os telemóveis até fazem isso, o iPhone faz isso tudo e os outros, mas conseguimos medir o que a pessoa diz-nos. Eu dormia 3 horas consecutivas, não é? Sem acordar e depois acordava, eu agora durmo 6 horas ou 7 sem acordar, portanto podemos medir e não só. Eu sinto que o meu sono é reparador. A aparência da pele, então, dá mesmo para medir. Nós temos dezenas, se não centenas, de pessoas que melhoraram a sua aparência de pele e o seu crescimento do cabelo, não é? Tudo isto nós conseguimos ver. Como é que nós vamos utilizar esta tecnologia tão simples, mas tão maravilhosa e com uma atuação tão profunda dentro do nosso organismo? Vamos utilizá-la 2 horas por dia, passa a expressão, já vos vou explicar. Eu tirei o meu, como vocês viram, coloquei o meu de manhã, tirei o meu à noite, 12 horas depois. Importante dizer-vos que só devemos ativar o ponto de acupuntura, já vos vou falar, 12 horas. Nós não devemos tirar o X39 do ponto no qual o colocamos, que é, como vocês podem ver aqui na imagem, na nossa cervical. Quando nós colocamos o queixo no nosso peito, nós sentimos aqui um altinho, é a nossa C7, não é em cima do altinho, é importante dizer-vos, é logo no espaço intervertebral, logo a seguir, quando nós passamos a mãozinha no osso e depois há uma covazinha, é aí que nós colocamos o adesivo. Ou então, como podem ver aqui nas imagens laterais, 2 dedos abaixo do umbigo, durante 12 horas. Para quem usa outros adesivos, retira este, não coloca o outro no mesmo sítio, coloca noutro sítio. O que é que vai acontecer durante o dia e durante o uso do X39 ou durante a noite? Por isso eu disse, durante o dia passa a expressão, quem é profissional da noite usa à noite, porque está ativo, não é? É quando estamos acordados que nós usamos o X39, durante essas horas ele vai então elevar o nosso peptídeo
a ativar as nossas mitocôndrias, as tais pilhas vão começar a ser carregadas e vamos começar a regenerar. É isso que vai acontecer com o uso durante as 12 horas de uso do X39. Depois, passadas essas 12 horas, nós vamos retirar, estamos na hora de descanso, na hora do nosso corpo reparar. É claro que a pessoa estiver a descansar de dia está exatamente igual a descansar, exatamente igual a reparar e está a rejuvenescer. Porquê? Porque quando nós descansamos, nós reparamos o nosso organismo, é o processo normal, biológico do corpo, não é? Nós vamos fazer a nossa apoptose celular, vamos deitar fora aquilo que o nosso corpo, principalmente se temos o peptídeo de cobre ativo e principalmente se temos as células estaminais funcionais, a funcionar de forma funcional. Passa a redundância. Se realmente nós fizermos isto desta maneira, ou temos 20 anos ou usamos a tecnologia. Não há outra maneira. Neste momento, só assim é que nós conseguimos alcançar estes resultados. E agora penso que vamos passar aos testemunhos. Também é importante, antes de eu passar a palavra ao Vítor, ao meu querido Vítor, eu vou dizer-vos que os testemunhos, é importante dizer-vos que vamos ouvir hoje aqui, são apresentados hoje, que vamos ouvir, refletem experiências pessoais. Cada pessoa vai falar da sua experiência pessoal, não constitui nenhuma alegação médica, nem garantias de resultados. Cada um, e vocês vão ouvir isso, tem o resultado a seu tempo. Há uma coisa que eu posso garantir aqui, e estou à vontade, a tecnologia, dizer-vos que a tecnologia funciona como eu vos disse, existe uma patente e desafios a experimentarem para sentirem no vosso organismo tudo aquilo que eu acabei de dizer. Os produtos da LifeWave não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. Destinam-se a elevar o peptídeo de cobre, a reativar as células terminais e a rejuvenescermos de uma forma natural, sem químicos e sem opioides, de uma forma maravilhosamente natural. Eu vou passar agora a palavra ao Vítor. Uau! Agarrem-se às cadeiras. Eu bem falei que vocês tinham que estar prontos para esta energia, porque realmente foi uma apresentação assim, eu até diria quase supersónica, não é? Foi muito, muito bom. Parabéns, Susana. Tento Muitas fazer o pessoas meu aqui na melhor. sala. Muitas pessoas aqui na sala a dizerem que efetivamente hoje aprenderam coisas novas, coisas que ainda não tinham ouvido, e isso é realmente o mais importante. Dizer também aqui e salientar, havia aqui pessoas na parte, portanto, do chat que estavam a perguntar se efetivamente existiam testes e organizações credíveis que pudessem atestar aquilo que estava a ser dito. Eu referi na mensagem que estamos a falar de um produto patenteado que efetivamente é reconhecidíssimo por toda a parte tecnológica e também existe aqui várias universidades independentes que fizeram estudos para tentar perceber tudo isto que foi desenvolvido e tudo isto que a doutora Susana também teve a testar e a dizer. Portanto, nunca esquecer que esta parte que a doutora Susana falou no final é muito importante. Todos os testemunhos são efetivamente pessoais e cada um é diferente do outro. Portanto, nós temos que perceber que os nossos corpos reagem todos de forma diferente à utilização do patch e por isso é que nós temos milhares de testemunhos, todos eles com extrema eficácia. Dizer-vos também que, e ressalvar aqui nas palavras da doutora Susana, que muitas vezes quando as pessoas nos dizem que o produto em mim não funcionou, foi porque se calhar não deram o tempo suficiente para o produto poder atuar no corpo dessa pessoa. Eu ainda esta semana estava a falar com um grupo de pessoas e no meio desse grupo de pessoas houve uma pessoa que me disse: Ah, mas o X39 em mínimo não me ajudou. E eu tentei perceber porque é que a pessoa estava a dizer aquilo e ela disse-me que tinha usado uma embalagem durante um mês e que no caso dela não tinha funcionado. Nós temos que perceber que depende muito do tipo de patologia que a pessoa tem. Porque, como a doutora Susana falou muito bem, isto do X39 não dá para curar patologias. Dá para atingir um estado de saúde
se calhar mais equilibrado e com, como disse muito bem, com mais energia, com mais vitalidade e tudo isso. O problema é que as pessoas muitas vezes sofrem de uma patologia durante 30 anos e esperam que em 30 dias essa patologia vá embora. Isso não vai acontecer. Se estão aqui por causa disso, eu agradeço a vossa presença aqui e procurem outro especialista, porque não é aqui que vocês vão encontrar esse milagre. Se calhar em Fátima, para os que estiverem mais perto. Os outros depois procurem uma santinha ao pé da porta, que pode ser que lá encontrem um milagre. Então, temos aqui três testemunhos incríveis que estão connosco esta noite e eu queria perguntar se está por aí a Susana Vieira de Viseu. Joana, Joana, perdão. eu não sei, a Joana já disse, Joana, a Joana estava na clínica e ia sair e disse que assim conseguisse entrava, mas penso que hoje, Vitor, temos duas Joanas Vieiras. é verdade, pelo que eu estou a ver aqui, nós temos duas Joanas Vieiras. Vamos lá ver quem é que é a Joana Vieira que E a Joana Vieira dois. que se aproxima primeiro. Quem estiver primeiro é que vai falar. Bora lá. Boa noite, eu sou a Olá. Joana Vieira de Oeiras, não de Viseu. Que Muito bem. giro, que Então, giro. Joana, como chegou primeiro à linha da frente, como se costuma dizer, faça o favor de falar. Eu estava a tentar iniciar aqui o vídeo porque acho que é mais interessante estarem-me a ver Sim, do que sim, sim, só Joana, eu ia ouvir. pedir isso. Nós estamos a ver. Agora, parece que Agora sim, não sim. é? Está Parece perfeito. que está. Obrigado. Bom, para já quero agradecer este vosso convite, que tudo isto é uma grande surpresa para mim. Eu posso dizer que há uma semana atrás eu não fazia a mínima ideia de que é que era o X39, o que é que. Nada, zero. Portanto, e foi muito interessante. E eu acho que isto vale a pena partilhar, porque eu tive daquelas semanas em que eu não me vou esquecer dela. Porque, Joana, vou só pedir-lhe que se apresente. sim, então. Sim? Sim, meu nome é Joana Vieira, sou de Oeiras, tenho 54 anos, já Qual quase a é a virar para os profissão, 55. Joana? Qual é a Diga? profissão? Qual é a profissão? Neste momento eu não estou a trabalhar, sim. Ahm, e tenho 54 anos, portanto, quase nos 55. Ah, E surgiu este convite para participar numa apresentação onde esteve a Susana Marques mais o colega, o Vítor Pereira. E como eu estava a dizer, foi muito interessante porque eu comecei com uma semana péssima, com várias chatices que me foram acontecendo e daquelas que não me vou esquecer, não é? E o que é certo é que o meu corpo reage quando há assim situações gritantes, não é? E então o meu corpo reage com dor, dor intensa. E eu cheguei a sábado, fui à vossa apresentação de rastos, mas fui. E tive o prazer de vos ouvir. Foi muito interessante. A Susana tem este entusiasmo, não só online, mas presencialmente. Ela é assim, é paixão, Joana. é Eu amo os paixão, 69. é paixão. E no final, ou quase no final, houve também testemunhos, e houve um senhor que disse uma coisa que me fez chorar. Vocês provavelmente não se aperceberam, mas eu chamo um pouco ali, porque ele disse: não é normal viver-se com dor. E eu vivo com dor. O que é que acontece? Isto passou a ser o normal, mas não é normal, não é? Nós temos que aceitar que a dor não é normal. Ah, e o poder ter esta hipótese que eu não conhecia, mas que me foi perguntado se eu quereria experimentar, e eu estava tão em baixo, com tantas dores, que eu rapidamente disse que sim, eu queria experimentar. E assim foi. E em 24 horas, eu tive um alívio tremendo, ao ponto de conseguir dormir. Eu já não dormia
Uma noite inteira sem dor já há muito tempo. Atenção que eu também tenho problemas aqui a nível da cervical. Portanto, eu, se tenho alguma situação emocional, vem-me acrescentar dor, não é? Há dor que eu já tenho desta situação. Portanto, ahm, quando eu começo a perceber que há um alívio tremendo, consigo fazer movimentos sem dor, portanto, eu posso dizer que eu chegava aqui, a partir daqui para lá, era dor. E agora já há movimento e não tenho dor. Não é? Isto para mim foi assim uma coisa fantástica. Estou muito contente. Eu acho que aquilo que me fez ir ter convosco e assistir foi uma frase que havia no vosso folheto que dizia: melhoria da qualidade de vida e bem-estar, benefícios do X39. Foi o folheto é É, da Ana Gonçalves. Joana, eu perguntei-lhe, e não é como eu fazer isso, mas foi propositado. Sabe porque é que eu lhe perguntei qual era a profissão? Porque eu já sabia que a Joana me ia dizer que não estou a trabalhar. E eu queria que a Joana dissesse isso, porque eu penso que quando nós não fazemos determinadas coisas como trabalhar ou uma vida normal porque se tem dor, não é? E por isso comoveu também quando aquele senhor disse que não era normal viver em dor. Este impacto que esta tecnologia tem em pessoas que, por exemplo, não trabalhavam e voltaram a trabalhar, pessoas que não conseguiam ter uma vida sem dor e que deixaram de ter, é isso que faz desta tecnologia tão especial, não é, Joana? É isso que faz com que eu viva esse entusiasmo que a Joana disse e agradeço-lhe, porque realmente, sabe, Joana, os testemunhos como o seu, e por isso também o Vitor se entusiasma, e todos nós, a Joana, quando conhecer a equipa e a família da Lifeway, e para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que acredito que são vários, é isso que acontece. Nós não conseguimos. Testemunhos como o seu fazem com que eu e os outros todos, quando nos posicionamos numa apresentação, estejamos dessa maneira, percebe? Porque sabemos do impacto que esta tecnologia tem na vida das pessoas. exato. E só podemos agradecer o facto de a Joana ter vindo aqui com tão pouco tempo de uso, mas com um resultado tão efetivo, não é? Porque também é importante nós vermos, como começou o seu discurso, de que eu estou aqui há tão pouco tempo, não é? Como quem diz, se calhar, nem sei se deveria falar, deveria, Joana, o seu testemunho é maravilhoso. Não, obrigada. Muito Obrigada bem. também por me permitirem pelo convite, não é? Primeiro que tudo, e foi muito interessante. Eu agradeço muito esta oportunidade. Beijinho, beijinho, Nós é Joana. que agradecemos efetivamente a disponibilidade e a simpatia que a Joana teve de estar há tão poucos dias e estar disposta e de coração aberto para, quem sabe, com o seu testemunho, tocar no coração de alguém, tal e qual como se calhar o Tony tocou no seu, não é? Que eu Exato. penso que foi o Tony que usou essa expressão e muito bem, e nós estamos efetivamente muito gratos. Acima de tudo, também dizer e frisar aqui neste momento que todos nós que estamos aqui a fazer este projeto, nós temos a consciência plena que estes resultados acontecem com naturalidade. Por isso é que nós damos a cara e somos tão apaixonados por esta tecnologia, ok? Porque, efetivamente, as, a experiência que cada pessoa faz em si própria para experimentar o que é que vai acontecer nela própria, realmente passam-se situações que são indescritíveis e que muitas vezes nos levam às lágrimas. Nós temos que perceber que a maior parte de nós aqui, quando começamos a fazer o uso do X39, estávamos todos de rastos. Todos. Eu acredito que não há uma pessoa nesta sala que não tenha começado por um motivo muito forte. Todos nós começamos por um motivo muito forte que era muitas vezes castrador, tal e qual como diz a Joana e muito bem. Se calhar a sua atividade profissional está limitada porque sofre com dores, não é? E vocês há bocadinho estavam a falar e eu estava a pensar, vocês já imaginaram a quantidade de famílias que se reativam
depois de todos começarem -se a sentir em plenitude. Claro. Isto é muito importante. Isto é muito importante, porque nós às vezes apresentamos um videozinho na nossa apresentação em que é um senhor com 70 anos que de um lado apresenta-se saudável e do outro lado apresenta-se doente, e vocês já perceberam que naquela família do lado direito, que é a família do senhor sofredor, a esposa, quando deita a cabeça sobre ele, deita lágrimas pelos olhos, ou seja, não é só o senhor que está doente, a família também está doente. E nós aqui na LifeWave estamos a reativar pessoas, estamos a reativar vidas e também estamos a reativar famílias, ok? Então eu agora, obrigado, Joana. Obrigada. Queria perguntar se está por aí a nossa queridíssima Juju Delgado, a nossa estrela internacional Juju Delgado, famosíssima, conhecida nos quatro cantos do mundo e arredores. Está por aí? Juju, Ora bem, muito iniciar o vídeo. bem. Só precisava da sua imagem, minha querida, porque todos queremos ver esse sorriso maravilhoso. Boa noite. Ah, já está ali Boa a noite. Juju. Boa noite. Conte-nos o seu testemunho, minha querida. Pois eu também, felizmente, alguém me deu a conhecer o X39 em agosto de 2005, pela mão da Ana Cordeiro. E acontece que aqui ao fim de 2025. 2025, Muito exatamente. bem. É que a senhora falou 2005 e eu já estava a pensar que 2000 Foi em 2005, peço desculpa se assim foi. é mau. 2025. Portanto, ao fim de 15 dias, eu já notava realmente aquilo que tanto se fala da clareza mental. Comecei realmente a notar. E passado o quê? Talvez nem um mês, eu comecei a notar grandes melhorias de um ouvido que eu aqui há anos tive um acidente muito grave, um acidente de carro muito grave. Não indo eu a conduzir, eu fui a que fiquei pior. Eu fiz um traumatismo craniano, com perda de conhecimento, um traumatismo craniano grave e uma fratura da clavícula direita. E em consequência disso, passado muito pouquinho tempo, eu tinha síndrome de Meniere. Não sei se já ouviram alguém aqui falar o que é a síndrome de Meniere. É uma Sim, doença do foro, portanto, do ouvido, mas que nos dá muitas vertigens, muito zumbido no ouvido, e que desde então é indescritível aquilo que eu tenho passado. E neste caso, eu sinto muito, muito, muito feliz, porque o meu ouvido, do lado esquerdo, neste caso, não estando ainda a 100%, ainda, porque eu tenho muita fé que ele vai ficar a 100%, tem ainda um pouquinho do zumbido, mas aquilo que eu sentia e aquilo que eu sinto neste momento é indescritível, muito melhor, mas muito melhor mesmo. Até a nível da audição, ele melhorou imenso. O, e que me dá uma qualidade de vida, não tem explicação, muito, muito, muito melhor. A clavícula do lado direito, também fraturei na altura e que também foi operada passado um ano, que o braço tinha colado. E, e agora, agora não, há um tempo, em 2008, o braço voltou, a clavícula voltou a colar. Com uma fisioterapia específica chamada Choques, voltou a melhorar. Mas o ano passado, infelizmente, o ombro voltou a colar. E eu estava muito triste porque fiz de novo os tais Choques e, e o braço não teve qualquer melhoria. Corri alguns médicos específicos na doença e que me disseram, pronto, temos que abrir o braço, o ombro, não sei o quê. Não estive de acordo e eu disse, ok, não estou de acordo. E neste momento, portanto, eu nessa altura já nem, não conduzia, não conseguia conduzir um dos carros que tenho com mudança, eu não conseguia conduzir, não era capaz de meter as mudanças no carro. E já só andava com o carro automático. E o braço, neste momento, eu não mexia mesmo o braço. E eu não me vestia, só com a cabeça muito junto do chão eu conseguia vestir-me, porque o braço não tinha qualquer manobra.
E neste momento, este é o braço direito, o braço que realmente estava afetado, e sem qualquer coisa eu faço isto, sem, não sinto nada no braço. Estou a acabar de ir do ginásio, ainda não há muito tempo, uns minutos antes de começar a nossa reunião, e já fiz sopa e já fiz tudo, uma genica incrível, e que o braço realmente não tem nada, eu não sinto nada no braço neste momento. O braço está assim, está excelente. Outra patologia que eu tinha, também de uma fratura do menisco do joelho direito. Eu já fui operado ao menisco e pronto, eu estava convencida que realmente eu ia ficar assim. Eu já só descia as escadas de lado, de lado, de lado. Ou seja, o joelho não dobrava, rigorosamente nada. O joelho do lado direito e sempre muito, com um inchaço enorme, muito feio, um joelho muito feio, muito feio. Eu tinha grande desgosto daquele joelho. Neste momento, o meu joelho, eu deixo as escadas normalmente e o joelho voltou a ter a configuração que tinha antes ou que tem o joelho esquerdo. Muito bem. Portanto, eu com base nisto e há 3 meses atrás, fiz dia 28, eu perdi de facto o homem da minha vida e, e penso que se não fosse aquilo que eu tenho passado, aquilo que eu tenho chorado, e que se não fosse o X39, se não fosse esta fantástica tecnologia, não sei o que seria de mim, porque eu sinto que realmente a mágoa está cá, o desgosto, a ferida, mas que não tem nada a ver. Aquilo que eu sinto, eu não conseguia chorar, porque se chorava, o ouvido tapava completamente, eu deixava de ouvir, e neste momento, felizmente, não. Portanto, não tenho palavras, não tenho mesmo palavras, e, e só peço a Deus que dê muita saúde ao David Smith, aquele grande mentor que realmente descobriu ou que trabalhou esta fantástica esta tecnologia, que não tenho mesmo palavras para designar. Muito E bem. é isto que eu E, tenho. hum, e sabes, Susana, quando eu liguei à Juju, ela disse-me: Eu não sei se estou preparada para dar o meu testemunho, porque eu acabei de chegar do ginásio Pois, e estou Eu a fazer quase já não sopa. conseguia fazer ginásio, eu quase não conseguia, porque o joelho não dobrava, o braço não conseguia pegar na barra com os pesos. E eu hoje faço tudo como a malta que está lá incrível. com 20 e 30 anos. Eu devo ser a mais velha lá da turma, eu faço muito aquela aula que é muito exigente, ela trabalha chamada body pump, mas que trabalha o físico todo. Uau! Eu faço. Juju, eu quero essa energia toda no dia 14 e 15 lá em Lisboa. Sem dúvida, Essa sem dúvida. energia toda lá em Lisboa no dia 14 e Espera, 15. espera, mas ela entretanto, depois de chegar do ginásio, já fez uma panela de sopa, Já portanto, fiz uma nós panela É, de já, sopa. já não vamos ficar com fome. Já fiz uma não. panela de sopa. Não, Se alguém pelo, quiser pelo mais. exemplo do fim de Muito semana lá bem, em Lisboa, pelo muito exemplo do bem. outro fim de semana em Lisboa, Vítor, eu acho que o fim de semana 14 e 15 nós vamos ter um fim de semana muito interessante. Incrível, incrível. Incrível. Nós estamos realmente muito orgulhosos da nossa Juju, porque Sim, todo sim, este momento mais trágico que ela passou, é verdade. ela está aí realmente resolvida, apaixonada de novo pela vida, está É apaixonada pela verdade. sua recuperação e Pelos 69. tem aqui um grupo de amigos que a querem efetivamente acolher e querem-na ver bem, e Juju, por vamos isso, dançar no dia 14 à noite com a equipa toda da Lifeline. muito Vamos bem. fazer tudo, vamos fazer tudo o que temos direito. Exatamente. E Isso acho que mesmo. já temos aí a nossa Joana, Vítor. Muito bem, então eu Joana chamava Vieira 2. a Joana Vieira de Viseu. Obrigado, Juju. Beijinhos, Obrigada, Juju. obrigada. Onde é que nós temos a nossa Joana Vieira? Vamos lá, malta. Estão todos convidados para o dia 14 e 15 de março em Lisboa, no Hotel Miragem, um hotel maravilhoso em Cascais. Vai ser um momento incrível onde todos vocês vão poder estar com esta equipa maravilhosa e podem fazer perguntas diretamente, conhecer as pessoas de olho no olho. É realmente um momento incrível. Aprumem-se porque os bilhetes estão a acabar. Portanto, se vocês ainda não têm os bilhetes,
foquem-se em falar com a pessoa que vos convidou para esta apresentação, porque neste momento ela é a pessoa mais importante para vocês. Joana, está por aí? Eu estou aqui, não sei se me estão a ver Estamos sim. Bem-vinda, e boa a, noite. e a ouvir. Boa noite. Boa noite. Quer-nos contar o seu testemunho? Estão-me a ouvir? É que eu estou, não sei Sim, se Sim, estão-me a ouvir muito Joana. bem. bem, muito Ah, bem. ótimo, Ok, ótimo. ok. Pronto, então, não sei se face aos testemunhos todos que eu tenho ouvido, não foram realmente os dois, a Joana Vieira e agora esta última senhora. O Rui? Portanto, o meu testemunho é um bocadinho diferente. Por um lado, ainda bem, felizmente, ainda bem. Eu conheci a Susana, em setembro. E foi muito engraçado. Foi uma coincidência feliz. Como eu digo, não existem coincidências, porque acredito que não existem coincidências. E conheci, como disse a Susana, em setembro, porque eu tenho uma clínica em Viseu. A clínica, é uma clínica de medicina no trabalho, de segurança, um, e segurança alimentar, portanto, tudo dentro desse ramo. Mas para além disso, tenho também as especialidades. E as especialidades focavam-se tanto na área convencional da medicina e também eu já estava mais porque sempre fiquei muito ligada à área das, digamos, as medicinas alternativas. Porque sempre acreditei, apesar que a minha formação base é de química, trabalhei na indústria farmacêutica, mas sempre acreditei nesta vertente. Porque, apesar de ser química e ter trabalhado na indústria farmacêutica, as minhas primeiras opções sempre foram naturais. Nunca fui muito para os químicos. Parece um paradoxo, mas pronto, é mesmo. E então a Susana falou, do X39 e de todos os outros, da panóplia dos outros adesivos. E eu não tinha, de facto, felizmente, não tinha nenhuma dor crónica, mas acreditei, digamos, na funcionalidade e em toda, em todo a descrição científica que a Susana, me transmitiu. E confiei na Susana e comecei a aplicar em mim, porque acho que nós somos os melhores testemunhos, porque só nós é que sabemos transmitir o que estamos a sentir. E de facto eu comecei a utilizar o X39 em mim e de facto comecei a perceber que tinha mais energia, hum, que o meu sono era muito mais reparador. Portanto, em pouco tempo eu consegui a perceber logo isso no meu corpo. Entretanto, a Susana foi-me falando dos outros adesivos, nomeadamente a glutationa, a carnosine, o Ion, e foi muito engraçado que eu fiz uma viagem de avião que já não fazia há algum tempo. E eu tinha comentado com a Susana que normalmente eu ficava sempre muito ansiosa quando, na fase de levantar voo, digamos assim, sentia um aperto enorme no peito. E a Susana sugeriu para eu colocar o Ion. Eu ia estar 3 dias fora e para eu experimentar o Ion, juntamente com o X39. E de facto foi logo a primeira evidência que utilizar o Ion e o X39, eu estava um bocadinho na expectativa de perceber se ia ter novamente aquela sensação, e de facto é que não senti a sensação. Eu tenho 2 filhos, um menino de 8 anos, o Duarte, e a Carolina, 10 anos, ia com um deles, e eu estava um bocadinho na expectativa de como é que eu me ia sentir ao lado deles. E eu senti-me super bem, super tranquila, sem ansiedade nenhuma. E realmente resultou. E, portanto, foi estas pequenas situações diárias que eu comecei a acreditar cada vez mais no poder realmente dos pets. Entretanto, o Duarte, o meu filho de 8 anos, é um bocadinho assim, um bocadinho mais agitado, e eu também comecei a colocar o Ion no Duarte. E de facto sentia que ele ficava muito mais calmo. Pronto. A partir daí comecei a ganhar mais confiança e nos primeiros sintomas, que é normal, eles na escola vêm mais engripados, nos primeiros sintomas que eles começavam a trazer, eu comecei a utilizar os PETs, nomeadamente o glutationa, quando eles tinham alguma inflamação, e o carnosine.
Portanto, sempre o que a Susana me tinha com indicação e supervisão da Susana. E de facto, resulta. Eu tenho, recordo-me, ainda no início do ano, a minha filha começou a queixar-se que lhe doía o ouvido. Eu coloquei-lhe logo aqui junto ao ouvido, os dois, e posso lhe dizer que no prazo de 2 horas ela disse: Mãe, já não me dói o ouvido. E portanto, os miúdos não mentem. E então, o último testemunho, que é de facto, tenho outros também, outro testemunho, que eu fiz uma entorse aí no final de janeiro. Uma entorse assim um bocadinho, meio aparata, foi um bocadinho o a entorse, peço perdão. Foi um bocadinho assim, não parecia nada, mas realmente o pé ficou assim um bocadinho maltratado, fiquei com derrame, hum, e eu não utilizei nada, não utilizei gelo, não utilizei nenhum anti-inflamatório, utilizei os pads o Ice, Susana, podias, Ice Foi o Wave. Ice o Wave. Ice Wave, Foi o o Ice Ice Wave, Wave. o pé não Ah, inchou. E foi. depois foi tratar com o glutationa, com o X39 e com o carnosine. O que eu posso dizer é que em 4, 5 dias eu já não cocheava e foi uma recuperação total. Não utilizei nenhum anti-inflamatório, e pronto, eu comecei a ficar mesmo fã destes adesivos. E agora o último testemunho, que foi há uma semana atrás. O meu filho estava constipado e ele tem muita tendência para fazer conjuntivites. E na terça-feira da semana passada chega à casa e está realmente com o olho com pus. Pronto, o que é que eu fiz logo? Coloquei um glutationa junto ao olho e um carnosine. Ah, Ele deitou-se, portanto, eu estava-lhe sempre a limpar com o soro. Ele deitou-se e disse: Vais ver, vais ficar bem, que isso vai passar. Entretanto, ele durante a noite saiu-lhe um dos adesivos. Por volta das 4 da manhã ele aparece no quarto eu e do meu marido a dizer: Mãe, o meu olho está completamente fechado. E ele disse: Pronto, porque ele de facto tem muita tendência a fazer conjuntivites e de facto nunca houve nenhuma conjuntivite que tivesse passado sem utilizar antibiótico em creme no olho. Pronto, ele quando realmente chega ao quarto e me diz que não consegue ver nada, eu fui-lhe limpar e pronto, vi que realmente o olho estava que estava com mais infecção, pronto. E digamos, eu fiquei um bocadinho desolada, que eu pensei, pronto, eu achava mesmo que isto ia funcionar, mas pronto, está tudo bem, porque de facto ele tem mesmo uma tendência para fazer a conjuntivite. Eram 4h30 da manhã e eu mandei uma mensagem à pediatra a pedir-lhe que ela, para depois ao outro dia ver a minha mensagem, para poder passar uma prescrição para eu ir comprar o antibiótico à farmácia para lhe colocar então a pomada. Entretanto, ele começa a dizer: Mãe, acho que está a passar para o outro. Eu disse: Filho, eu não tenho aqui nada para te colocar. E agora está-me a picar. E eu disse: Pronto, o que eu posso fazer? Olha, já que saiu os adesivos, coloquei-lhe um glutationa, um de cada lado e o carnozinho de baixo. É a única coisa que eu te posso fazer até amanhã. Pronto, temos que pôr a pomada amanhã. Eram 7 da manhã, toca-me o despertador. Eu vejo que a pediatra já me tinha mandado mensagem a pedir para eu lhe enviar a foto do olho, para poder prescrever-me então o antibiótico. E o que é certo é que o meu filho tinha acabado por adormecer lá no nosso quarto e diz-me: Mãe, o olho não está fechado. Eu disse: O olho não está fechado? Não. Então abro as portadas e, de facto, incrível, o olho estava ótimo. Eu disse: Olha, eu tenho que mandar a foto à pediatra, já que tinha-lhe enviado, mas olha, vamos ficar até às 8 da manhã com ele para eu lhe tirar a fotografia. Pronto, porque eu não queria enviar à pediatra ali com os adesivos, porque certamente ela ia achar um bocado estranho. E de facto, a pediatra, quando viu o olho, disse: Pronto, então se calhar o melhor é continuar a colocar o soro fisiológico. E de facto, não foi o soro fisiológico. E portanto, coloquei mais 3 dias seguidos. De manhã retirei e ele levou sempre o X39 na cervical. À noite, coloquei novamente o glutationa e o carnosine. Utilizou 3 dias e a conjuntivite desapareceu. E portanto, eu só tenho a falar bem dos adesivos. Eu sou fã Doutora dos Joana, está na adesivos. altura de recrutar a pediatra, se faz favor.
Com Não, eu calma, só com estou, calma. não, eu só estou a sugerir algo que vai acontecer, não é? Não sei se já Pronto, percebeu. exato, exato. Mas eu acho que tem que ser com um Incrível. bocado com calma, porque esta a Claro, área estou a nós brincar. sabemos, e eu lido, eu também lido com médicos e, portanto, já existe de tudo, não é? Mas ainda há muito ceticismo dentro dessa área e eu compreendo perfeitamente, por isso temos que ir com calma. Agora, isto é o meu testemunho pessoal e, portanto, ninguém me contou, ninguém me disse, e, portanto, eu vi. E as crianças não mentem, não é? As crianças não Exatamente. mentem. E realmente quero lhe Pronto. agradecer por esse testemunho, porque não é um testemunho pequeno, é um testemunho gigante e que traz muita credibilidade a quem nos está a ouvir aqui hoje, porque sendo a senhora uma profissional de saúde, muitos de nós ficam a pensar, se calhar então o produto é mesmo bom, porque se calhar se for eu, na minha humilde posição de pintor da construção civil, dizer que o X39 funciona, as pessoas normalmente não acreditam. Então é muito importante a senhora efetivamente comprovar aqui que teve esses testemunhos gigantes. Muito obrigado pela sua partilha e Não. que fazem muito sentido, embora a empresa, como a Susana disse muito bem, não aconselha o uso da tecnologia em crianças e em grávidas, pelo simples facto que não há nenhuma empresa que teste produtos em grávidas e em crianças, ok? Mas claro que a senhora, tal como eu, responsável pelo meu neto, sempre que ele chega à casa doente, a primeira coisa que nós fazemos é X39, glutationa. O meu ainda chegou esta semana com escarlatina à casa. A primeira coisa que Uhum. nós fizemos foi X39 na cervical, um glutationazinho e o menino passou uma semana impecável, sem se coçar, sem fazer rigorosamente nada. Portanto, isto, para as pessoas novas que estão aqui hoje connosco, parece assim um bocadinho bom demais para ser verdade, mas façam o favor de experimentar. Experimentem. Eu também costumo dizer aqui nesta altura que ninguém precisa de experimentar nada porque as nossas cobaias são os americanos. Isto está farto de estar experimentado em americanos. E funcionou. Portanto, é só acreditarem. Temos mais uma pessoa extraordinária aqui, doutora Joana. Muito obrigado pelo seu testemunho. É Ora, realmente muito importante esta sua um partilha. gosto. Sendo uma pessoa da área e também já trabalhou em farmácia, o seu testemunho é realmente poderosíssimo, ok? Muito bem, meus Ok. queridos amigos, quero-vos agradecer a todos a vossa presença, quero dar os parabéns à doutora Susana porque foi realmente uma apresentação fantástica, uma energia mega, lá em cima, as É pessoas o ficaram realmente X39, Vitor. coladas. É, Eu hoje só, tenho o X39 e o 49. só que tu Aproveito tens para que as dizer, pessoas verem. Vou tirar o tens, 49. A exatamente, tens que energia dizer a verdade às pessoas que tu é usas mais que um duplicar. X39. É duplicar. Tens que dizer a verdade às pessoas que tu usas mais que um X39. Não, Realmente era o incrível. 49. Atenção, Realmente Vitória. incrível. Muito importante o que disseste, porque não podem duplicar pads. Não é? Podem pontualmente. A Joana fez isso numa situação aguda e podemos fazer isso. Mas o X39 é para usar só um. Podemos duplicar o Ice Wave numa dor, mas os outros não. Aqui era um pack de maravilha, que é o 39 e 49. Muito bem. Mas já me estás a estragar o negócio, porque eu ainda hoje vendi um prémio e disse à pessoa para comprar dois, que era para usar dois pets cada vez. Muito bem, meus amigos. Brincadeira, Claro, brincadeira. Pronto. brincadeira. Estamos aqui efetivamente muito entusiasmados, mas a hora já lá vai. Estamos aqui há mais de 1 hora e 20 minutos. Realmente muito tempo, muito pesado. Esta apresentação vai ser cortada nos momentos certos É e por vai mim. ser lançada muito rapidamente, mais tardar amanhã. Vai estar nos grupos para vocês poderem analisar de novo. E muito importante, não se esqueçam que vocês convidaram pessoas para esta apresentação que precisam de respostas e acompanhamentos. Portanto, o vosso trabalho começa agora, falar com essas pessoas, verem onde é que elas têm as dúvidas e, se for necessário, quer a doutora Susana, quer eu pessoalmente, estarei disponível para responder e para ajudar todos a compreenderem pelo menos aquilo que nós estivemos a transmitir. Portanto, sem mais demoras, Susana, não sei se te queres despedir dos nossos amigos. Só dar um beijinho a toda a gente e vamos cumprir o que o David Smith diz: deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. Vamos dormir e usar o X39. É só isso. E beber água, E não se beber esqueça. água, pois. Beber água. Muito bem, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite.
Obrigados e até amanhã. Amanhã.